Exposto. A incrível jornada de uma mulher que, após ser traída pela família, renasce das cinzas. Ana sempre foi sonhadora. Aos 35 anos, essa arquiteta de Campos Verdes sonhava em transformar a praça do centro da cidade, um espaço abandonado em meio ao caos urbano, em um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade. Ela imaginava crianças brincando, idosos compartilhando histórias e jovens se reunindo para discutir sonhos. O projeto era seu filho, algo em que havia investido lágrimas e suor. Mas, em uma manhã ensolarada que deveria ser de celebração, tudo desabou. Durante uma reunião, um primo acusou a família de desvio de verbas, e o peso da traição a deixou perplexa. A risada escandalizada dos presentes ecoou como um trovão em seus ouvidos. Como poderia sua própria família, que sempre defendeu os valores, ter falhado tão miseravelmente? O escárnio que envolvia foi como uma punhalada no coração. Com a honra da família em jogo, Ana foi deixada sozinha, cercada pelo desprezo de quem deveria amá-la. O golpe foi profundo e cruel. Com o espírito esmagado e a dor transbordando, ela decidiu se afastar de tudo, mudar-se para São Paulo em busca de um novo começo. A cidade grande a acolheu com um manto de solidão e desilusão. O contraste entre Campos Verdes e a capital a deixou perdida e invisível, diante de um mundo desigual onde as barreiras sociais pareciam impenetráveis. Trabalhando em um renomado escritório de arquitetura, Ana se viu cercada por homens e mulheres que a julgavam pela sua origem, confiantes em sua aparência e classe social. A cada projeto, sentia hostilidade no ar, mas tudo mudou quando conheceu seu Miguel, um arquiteto aposentado que a viu não apenas como uma mulher do interior, mas como alguém com um dom especial. Ele a ensinou a enxergar a beleza na diversidade e a força que tinha em sua bagagem de vida. A dor pode ser uma grande aliada, ele dizia, se você a usar a seu favor. E, aos poucos, Ana começou a se lembrar de quem realmente era. Embora cada dia na nova cidade trouxesse novas batalhas, o desejo de incluir o outro em seus projetos começava a florescer no coração dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o passar dos meses, Ana começou a reabrir os laços com sua família, mas isso só trouxe à tona os traumas que ainda perseguiam. Como poderia perdoar a traição de quem deveria ser seu suporte? Enquanto lutava com seus sentimentos, apresentava um projeto transformador voltado para ajudar famílias carentes. Quando ela recebeu a notícia de que seu projeto havia sido reconhecido por um prêmio de arquitetura, seu coração disparou. Era como se uma luz no fim do túnel finalmente estivesse aparecendo. No entanto, a chamada inesperada de Campos Verdes trouxe de volta segredos que poderiam mudar tudo. Ana se viu diante de um dilema apavorante. Conseguiria perdoar sua família e encarar o abismo do passado antes que tudo se perdesse. E agora, com um novo projeto e o reconhecimento em mãos, seria esse o momento de reescrever sua história ou ela se perderia em meio a uma verdade devastadora? A transformação de Ana estava apenas começando. Os dias seguintes à chamada de Campos Verdes foram marcados por uma montanha-russa emocional. Ana andava pela cidade sem saber ao certo o que fazer com a angústia que crescia dentro dela. O prêmio que deveria representar a superação e o começo de uma nova fase, agora pesava como uma âncora. A lembrança do desprezo familiar a assombrava, e toda vez que olhava para o projeto que havia idealizado, sentia um misto de orgulho e dúvida. Enquanto caminhava em direção ao escritório, pensava no que seu Miguel lhe dissera tantas vezes: a dor pode ser uma grande aliada. Na verdade, a dor também era um veneno dentro dela. Como poderia equilibrar a ambição de ajudar os outros e, ao mesmo tempo, lidar com os fantasmas do passado? Uma resposta clara ainda não havia surgido. Chegando ao escritório, os colegas comentavam animadamente sobre o prêmio que Ana havia conquistado. Eles a viam como uma estrela em ascensão, mas ainda havia olhares de julgamento quando notavam suas origens. O desafio de continuar sua trajetória em um ambiente hostil parecia ainda maior agora. Mais tarde, enquanto revisava algumas plantas do novo projeto voltado para famílias carentes, Ana recebeu uma mensagem no celular. Era uma foto da praça em Campos Verdes, repleta de flores e sorrisos. Aquela imagem instantaneamente a transportou para sua infância. A mente dela viajou por lembranças, como o calor do sol em seu rosto, crianças soltando pipa e vizinhos trocando histórias. Você precisa ir, Ana, escutou a voz de seu Miguel ecoando em sua cabeça.
Visitar Campos Verdes seria a oportunidade de enfrentar o passado, de olhar a traição de frente, se necessário, deixar lá o que a feria. Confusa, mas decidida, ela pesou a ideia. E se essa viagem fosse um impulso para o quê? Para se libertar do peso das expectativas familiares, ou quem sabe, para reconstruir algo que parecia irreparável. No dia seguinte, sem muito alarde, Ana comprou a passagem de ônibus, e assim que pôs os pés no terminal, seu peito apertou. Era sua cidade, mas ao mesmo tempo, tudo parecia tão distante, como se estivesse observando tudo pela lente de um vidro embaçado. Ao chegar, o calor da cidade a acolheu, mas o nervosismo a acompanhava. Cada passo em direção à praça era como pisar em um terreno minado. Ao entrar na praça, a cena deixou sem fôlego. Era mais bonita do que se lembrava, cheia de cores e risos. Mas a alegria naquele momento parecia uma máscara, uma fachada que ocultava as feridas que estavam enterradas. Ela avistou alguns rostos familiares, e com um impulso, decidiu se aproximar de um grupo que a observava. Eles notaram sua presença e uma onda de murmúrios se espalhou, mas nada preparou para o olhar de sua mãe, que a fitava com uma mistura de preocupação e amor. Ana, sua mãe finalmente disse, com a voz trêmula. Precisamos conversar. A frase atravessou o ar como um raio. Seria aquele o momento que Ana tanto esperava? O momento de esclarecer tudo? O peso do que ainda estava por vir a deixou sem palavras. O coração batendo forte, a nervosismo dançando pelo corpo, a esperança resplandecia, mas era acompanhada pelo medo do que poderia ser revelado a seguir. Assim que a mãe a puxou para uma conversa mais reservada, Ana sentiu que estava em uma encruzilhada. Poderia finalmente lidar com a verdade que tanto temia, e talvez redescobrir o caminho que a levaria a se curar de uma traição que nunca deveria ter acontecido. Mas será que a verdade seria como o remédio que cura ou o veneno que destrói? Ana seguiu sua mãe em direção a um canto da praça, o coração pulsando acelerado em seu peito. O murmúrio dos conhecidos se tornou um zumbido distante, e ela se sentiu tão isolada quanto se estivesse em um deserto. O que estaria por vir? As perguntas a atormentavam enquanto seus pés se arrastavam, cada passo mais pesado que o anterior. Ana, a mãe começou, parando antes de completar a frase, como se quisesse escolher cada palavra com cuidado. O rosto dela estava marcado por linhas de preocupação e amor. Ana podia sentir a expectativa no ar, espessa, quase palpável. Eu sei que não estivemos próximas. E que muitas coisas se perderam entre nós, sua mãe falou, o olhar fixo no chão. Mas eu estou aqui. Quero que você saiba que me preocupei com você todos os dias. Ana fechou os olhos por um momento, buscando forças. As memórias da traição, da distância, da dor vieram à tona, como fantasmas insistentes. Ela queria gritar, perguntar por que tudo tinha acontecido, porque ela havia se sentido tão sozinha naquela casa que deveria ser um lar. Mas, por trás da raiva, havia algo mais profundo, um desejo de conexão. Por que tudo isso, mãe? Você e papai, por que a traição? A voz de Ana saiu quase como um sussurro, carregada de emoção. A mãe respirou fundo, seus olhos marejados. Foi uma decisão errada. Eu me deixei levar, eu achava que estava protegendo você, mas apenas feri todos nós. As palavras dela soaram como um eco de todas as inseguranças que Ana tinha guardadas. Compreender a fragilidade dos relacionamentos a fazia sentir-se vulnerável, exposta como nunca antes. Mas, por um lado, havia um fio de esperança. Se a mãe tinha coragem de falar, talvez houvesse uma chance de cura. O silêncio que se seguiu era quebrado apenas pelo som das risadas das crianças ao redor, uma trilha sonora que contrastava com a gravidade do momento. Ana sentou-se em um banco próximo e puxou a mãe para sentar ao seu lado. Eu só quero entender, mãe. O que podemos fazer para consertar isso? A mulher hesitou, o olhar perdido entre as flores vívidas e os rostos sorridentes. Eu não sei se podemos consertar, disse, a voz embargada. Mas podemos tentar. Preciso entender como você se sente, por tudo que aconteceu. Ana sentiu um pequeno brilho de esperança nascer dentro de si. A conversa não seria fácil. Haveria mais revelações, mais lágrimas e, possivelmente, mais feridas à superfície. Mas dar o primeiro passo era necessário. Era hora de um novo começo. Quando sua mãe finalmente olhou nos olhos dela, a expressão era de sinceridade, uma busca real por comprometimento. E, naquele momento, Ana percebeu que, apesar do abismo que houvera entre elas, o amor ainda pulsava. Era uma semente, uma pequena luz em meio à escuridão. Podemos tentar. Ana respirou fundo antes de falar. No fundo, ela sabia que enfrentaria um caminho cheio de desafios, mas estava disposta.
Juntas, disse a mãe, firmando o olhar como uma promessa a ponto, mas a conversa estava apenas começando. Ana sabia que o retorno a Campos Verdes era mais que um reencontro. Era a oportunidade de confrontar não apenas o que sua mãe havia feito, mas também de lidar com os ecos do seu passado. E, à medida que as palavras fluíam, um pensamento a assombrou. Se a verdade é este remédio, qual o preço que ela realmente custaria? Enquanto o sol começava a se pôr, a tensão pairava entre elas. O desejo de reconciliação e a necessidade de confrontar os erros poderiam levar a um novo desfecho ou ao colapso de tudo que ainda restava. Ana olhou para a praça, os rostos conhecidos dançando ao redor, e em seu coração pulsava a esperança de que, no final, o amor poderia triunfar sobre a dor. Mas uma verdade estava prestes a ser exposta, uma verdade que poderia mudar tudo novamente. Ana não estava preparada, mas sabia que não havia retorno. O que mais a mãe a esconderia? Isso seria um recomeço ou apenas a abertura de feridas ainda não cicatrizadas? Ana teve a sensação de estar à beira de um abismo. O cheiro da grama cortada e as risadas infantis ao redor pareciam tão distantes de sua realidade imediata. Para muitos, a praça era um espaço de alegria, mas naquele momento, para ela, era como um palco onde suas feridas mais profundas eram expostas. Eu me lembro de quando você era pequena, a mãe começou, a voz quase um sussurro, como se as palavras fossem feitas de vidro quebrado. Você brincava aqui, lá na porta da sorveteria. Sempre sorrindo, seu pai e eu, nós éramos felizes. O que aconteceu depois foi um pesadelo. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. As recordações de felizes passeios em família, das tardes de verão em que sorvete escorria pelo queixo e risadas eram sempre abundantes, agora se sentiam como uma ilusão. Como você pode ter arruinado isso, mãe? A pergunta escapuliu, carregada de dor. Eu não era quem você pensava que eu era, a mãe respondeu, a voz tremula. E talvez você não saiba, mas eu sempre quis proteger você. Acha que as decisões que tomei foram fáceis? Ana apertou os lábios, tentando conter um turbilhão de emoções. Cada palavra da mãe a deixava mais confusa. Era difícil aceitar que aquela mulher à sua frente, tão vulnerável e arrependida, havia sido a fonte de sua dor. Mas ferir a família não é proteção. O que você fez? Como isso era proteger? Suas palavras eram afiadas, como facas. Silêncio pairou mais uma vez. Os rostos em volta continuavam sua rotina habitual, alheios ao drama que se desenrolava. Mas, dentro de Ana, algo parecia mudar. Eu usei a traição como uma forma de fuga. A mãe finalmente se soltou, liberando um suspiro pesado. Achei que tinha encontrado um caminho. Mas foi só um labirinto, e o que eu fiz com todos nós foi cruel. A sinceridade daquela confissão despedaçou um pouco da armadura que Ana usava. Havia uma parte dela que desejava abrir seus braços e acolher a mãe. Mas a dor ainda estava fresca, e reprimir a raiva era a única coisa que a mantinha firme. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Ana murmurou, a voz quase inaudível. Era a verdade nua e crua. A confiança é uma ponte que leva muito tempo para ser construída, mas que se desmorona num instante. Mais do que qualquer coisa, eu quero que você seja feliz. Posso não merecer seu perdão, mas estou disposta a lutar por isso. A mãe implorou, a mão estendida entre elas, como se fizesse uma oferta. Ana hesitou. Cada fibra de seu ser queria recusar, estava tão machucada. Contudo, no fundo, havia uma semente de compaixão nascida da dor compartilhada. Era a solidão, talvez, que a empurrava em direção à reconciliação. Se você quer lutar, então me conte tudo. Não esconda mais nada. Se você tem algo mais a dizer, que seja agora, disse Ana, desafiando-a. O olhar de sua mãe brilhou com uma nova cortina de medo e determinação. Há coisas que eu nunca disse, e você precisa saber sobre o seu pai. A mãe começou. A cena antes vibrante agora tecia uma tela de tensão. Ana engoliu seco, sua respiração acelerada. Uma nova camada de tensão envolvia a conversa. Algo mais profundo e sombrio estava se aproximando. O que tem a ver meu pai com tudo isso? O que você não me contou? Uma pontada de ansiedade atravessou seu estômago, enquanto olhares curiosos aleatórios se dirigiam para elas. Ana, você vai ficar surpresa. E talvez, até, decepcionada. Aquelas palavras fizeram o coração de Ana acelerar de novo. O que mais poderia desmoronar? Aquela revelação poderia despedaçar a pouca esperança que começava a surgir. Ambas sabiam que estavam à beira de um precipício. Estou pronta. Ana disse, mesmo que mal soubesse o que realmente significava estar pronta. O que mais a vida poderia lhe revelar?
Ana sentiu o peso daquelas palavras pairando no ar, como nuvens escuras que prenunciavam uma tempestade. Ela olhou nos olhos de sua mãe, buscando respostas, mas sabia que cada revelação poderia abrir feridas ainda mais profundas. A placidez da praça ao seu redor parecia estar distante, como se o mundo tivesse realmente parado. Seu pai, ele não é quem você pensa que é, a mãe disse, hesitante. Sua voz tremia, carregada de uma tristeza que Ana nunca poderia imaginar vir dela. Como assim? O que você quer dizer com isso? O tom de Ana estava mais agudo, misturado com resquício de esperança. Mas logo se transformou em desconfiança. Ele teve uma vida antes de você nascer. Uma vida repleta de segredos, e pessoas que ele deixou para trás. As palavras escorregaram dos lábios da mãe como se fossem custosas demais para serem ditas. Ana se sentiu atordoada. Seu pai, sempre tão presente, tão carinhoso, envolvendo-a em abraços que a faziam sentir-se segura no mundo. Como poderia ser verdade que ele tinha um passado sombrio? Você está dizendo que ele não era fiel? Que ele tinha outra família? A incredulidade transparecia em cada sílaba. O chão parecia se abrir sob seus pés. Não exatamente. Mas ele fez escolhas que nos afetaram a todos. Quando ele conheceu você, deixou tudo isso para trás, ou pelo menos tentou. Mas os fantasmas nunca desaparecem. A mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando amparar sua própria dor. E eu o ajudei a esconder isso de você. Acreditei que poderia fazer o melhor para manter nossa família unida. Ana estava confusa. O que mais poderia quebrar suas ilusões? A realidade que ela conhecia estava se desmoronando, e a visão de pais perfeitos que sempre teve agora era como uma miragem. E você sabia de tudo isso? As palavras saíram como um sussurro trêmulo. Eu sabia, mas queria acreditar que o amor poderia salvar nosso casamento. Que, com o tempo, o passado dele não importaria. Mas, ao mesmo tempo, me perdi. E foi aí que meus erros começaram. As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas da mãe, borrando a maquiagem e revelando sua vulnerabilidade. Ana sentiu um impulso de raiva, mas ao mesmo tempo, uma onda de tristeza invadiu. Ela queria gritar, mas não conseguia. Você destruiu tudo. Todo o amor que eu tinha. Você me fez acreditar em um conto de fadas, e agora me diz que era uma farsa? Não era uma farsa, Ana. Havia amor, mas também havia mentiras. Eu lutei para proteger você da dor que eu mesma carrego, a mãe respondeu. As palavras intensas a fizeram parecer mais humana, mais próxima. Mas eu não quero saber sobre o seu amor. Eu só quero entender como você pôde ser tão egoísta. Ana se virou para o lado, desmoronando junto aquelas verdades pesadas. A praça, que antes parecia apática, agora ecoava suas frustrações, como se a vida estivesse rindo de sua desgraça. Nesse momento, a mãe avançou, pegando a mão da filha, o que surpreendeu Ana. Por favor, me deixe explicar. O seu pai, ele não só teve um passado. Ele também enfrenta pessoas que podem vir atrás de nós. Se você permitir, eu posso te contar tudo e talvez, só talvez, possamos unir nossa história novamente. Ana engoliu em seco e uma sensação estranha a envolveu. A duríssima verdade do passado, cheia de sombras, ansiava por ser revelada. Tipo, o que você quer dizer com isso? O olhar da mãe estava carregado de urgência. Acredita que a história dele não nos afetou? Existe muito mais do que você imagina. E se não agirmos rápido, podemos ser pegas de surpresa. O coração de Ana disparou. O que mais poderia acontecer? O abismo, que parecia distante, agora estava muito perto. Se você quer tanto assim me contar, então que comece agora, disse Ana, a voz firme, desafiando a mãe a tocar na superfície de seus medos mais profundos. E assim, naquele espaço em que a luz do sol se misturava com a sombra, algo muito maior que segredos estava prestes a ser revelado, e Ana sentiu que a verdadeira batalha apenas começava. Ana fixou o olhar na mãe, os olhos ardendo de curiosidade e dor. A pressão em seu peito quase a sufocava, como se estivesse no fundo de um mergulho profundo e a superfície estivesse cada vez mais distante. Sua mente girava com uma mistura de perguntas e a expectativa do que viria a seguir. O que poderia ser tão grande que os colocaria em perigo? Há coisas que você não sabe, Ana, a mãe começou, a voz tremendo. Seu pai, ele fugiu por uma razão. Ele tinha uma vida que não pode mais ter, mas não é só isso. Ele não é só um homem comum. Ele teve que deixar essa vida para trás por causa de pessoas que não vão simplesmente esquecê-lo. Ana sentiu um frio na espinha ao ouvir as palavras da mãe. A realidade parecia tão surreal que quase não conseguia acreditar.
Gânglios de tensão se formaram em suas mãos quando ela as apertou, buscando algum tipo de estabilidade. Como assim? Que vida é essa? A mãe respirou fundo, enquanto as lágrimas começavam a escorregar de novo. Ele estava envolvido com coisas perigosas, e ao que parece, não conseguiu escapar de vez. Essas pessoas o encontram, e nós estamos no meio disso tudo. Elas podem querer se vingar. Você não tem ideia do que se passou enquanto crescíamos. Tentei proteger você de tudo isso, mas agora é hora de você saber. O som de sua mãe falando sobre perigo real, sobre uma vida que parecia digna de um filme, deixava Ana ainda mais confusa. A vida que ela conhecia era uma bolha perfeita, e agora estava prestes a estourar. Então, quer dizer que eles podem vir atrás de nós? O calor das palavras estava repleto de incredulidade e medo. Ana queria saber se seu mundo seria virado de pernas para o ar daquela maneira. Não teve como evitar. A imagem do pai, o homem forte que sempre a protegera e ensinara a andar de bicicleta, começou a se desfazer. Como alguém que habitava duas realidades opostas. Exato. E não sei quanto tempo temos antes que isso venha à tona. Precisamos ser espertas. A urgência na voz da mãe ecoava como um alerta em seu coração. Você pode não entender agora, mas seu pai está realmente em perigo. Devemos agir logo. Um silêncio pesado pairou entre elas, enquanto, por alguns minutos, Ana lutava contra a sensação de que tudo ao seu redor girava. Olhando para cima, a luz do sol começava a se esconder atrás de nuvens escuras que cobriam o céu, como se o universo estivesse refletindo seu desespero. Tome cuidado com o que você faz, a mãe continuou, agora parecendo genuinamente assustada. Pode haver pessoas que estarão observando, esperando, e isso pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Ana sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Entre o desejo de assimilar tudo e a necessidade de agir, a urgência se fez maior. Sabia que escolher o caminho certo era crucial. O que nós precisamos fazer? Primeiro, precisamos saber o que realmente está em jogo. Temos que reunir as informações que seu pai guardou. E depois, talvez, possamos nos proteger. Mas tenhamos cuidado, esse conhecimento pode nos custar muito. Ana sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Agora a luta não era apenas contra os segredos da família, mas por suas próprias vidas. Então vamos descobrir. Não vou deixar que o passado destrua nosso futuro. Sua voz tinha agora um novo tom de determinação. Enquanto a praça ao redor começava a escurecer, Ana sentia que essa jornada transformaria para sempre. Mas antes que pudesse seguir adiante, uma figura conhecida apareceu de repente no horizonte, e seu coração disparou. A pessoa se aproximava, e ela sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. É ele! Ana sussurrou, o terror e a esperança misturados em sua voz. O que estava prestes a acontecer poderia abrir novas possibilidades ou novos perigos. E ali, entre sombras e luzes, a verdadeira batalha pela verdade começava a se desenrolar. Ana mal teve tempo de processar as emoções que a invadiam quando a figura se aproximou. Era Lucas, um amigo de infância que ela não via há anos. O coração dela martelava no peito, os pensamentos se embaralhavam entre saudade e preocupação. Lucas! Ela chamou, hesitante. O rapaz parou em frente a elas, ofegante, com o cabelo bagunçado e uma expressão grave. Ana! Eu vim o mais rápido que consegui. Ele olhou para a mãe, que permanecia com a expressão carregada de nervosismo. O que está acontecendo? Eu vi o que vocês postaram e algo não está certo. Ana não sabia se contava tudo a ele. A amizade que tinham era forte, mas agora parecia insuficiente para suportar o peso do segredo. Lucas, não é seguro. A mãe interrompeu, com voz firme. Você precisa ir embora agora. Não podemos arriscar mais ninguém. Ele a olhou com incredulidade, como se ela estivesse falando uma língua estranha. Como assim, ir embora? Eu não posso deixar vocês assim. O que eu posso fazer? Ana se sentia mal por vê-lo tão aflito. A preocupação emanava dele como uma aura. Precisamos de ajuda. Se você souber de algo, qualquer coisa que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo, será importante. Sua voz emergia de um lugar profundo, onde a esperança encontrava um caminho entre todas as incertezas. Lucas hesitou por um momento. Eu posso ajudar, tem algo que andei ouvindo. Uns rumores sobre pessoas que andam por aí, em busca de alguém que pode ter relação com seu pai. O coração de Ana disparou novamente. Não posso acreditar que ele esteja no centro disso.
Precisamos encontrar uma maneira de descobrir a verdade. O sentimento de urgência se intensificou. Eles não poderiam ficar parados, esperando. Primeiro, precisamos de um lugar seguro para conversar. Tem uma antiga casa de campo da minha família, bem afastada. Pode ser que ninguém nos encontre lá. Lucas falou, sua expressão mudando da confusão para um foco intenso. Está decidido então. A mãe disse, com um ar de determinação. Vamos para lá. E precisamos agir rápido. Temos que chegar antes que percebam que estamos nos movendo. Ana concordou, seu espírito renovado pela adrenalina. Ela pegou a mão de sua mãe e olhou para Lucas. Vamos, não temos tempo a perder. Eles começaram a caminhar, cada passo ecoando como um tambor, aumentando sua expectativa, mas também alimentando medo. Enquanto passavam pelas ruas vazias, a dor da incerteza se misturava à esperança de descobrir a verdade. Ana não sabia onde tudo isso levaria, mas a urgência de agir despertava algo dentro dela, um reflexo da força que ela herdara do pai. Após alguns minutos, chegaram à casa. O ar estava pesado, carregado de lembranças e sussurros do passado, como se os muros estivessem ouvindo suas preocupações. Se é aqui que encontraremos as respostas, então que seja, Ana pensou, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas antes que pudessem atravessar a porta, Ana ouviu um barulho. Um som estrondoso, como um carro arrancando, ecoou pela estrada. O coração dela parou por um instante. Alguém está vindo. Ela sussurrou, a tensão no ar era palpável, e o pânico começou a se espalhar entre eles. Precisamos nos esconder, rápido. Lucas gritou, levando todos para trás de uma árvore imensa. O silêncio que se seguiu era opressivo, e Ana podia ouvir seu próprio coração, batendo como um tambor baixinho. O que estaria prestes a acontecer poderia significar tudo ou nada. Alguém estava atrás delas, e a verdade que buscavam estava prestes a vir à tona de maneira inesperada. Fique calma. Não podemos deixar que nos vejam, a mãe murmurou, enquanto todos se concentravam, tentando discernir o movimento vindouro. O medo dilacerava a coragem que começaram a construir. E então, Ana percebeu, a batalha estava só no começo, e os próximos minutos seriam decisivos. Seriam suficientes para enfrentar o que quer que estivesse os observando. O silêncio era opressivo, quase ensurdecedor. O carro parou em algum lugar próximo, e a tensão no ar parecia palpável. Ana segurava a mão da mãe tão forte que seus dedos estavam brancos, enquanto Lucas olhava para a estrada, atento ao movimento. A adrenalina queimava em suas veias, e cada som parecia um aviso, disparando a intuição que ela ainda não conseguia entender bem. Se esconder não vai ser o suficiente, Lucas sussurrou, os olhos arregalados. Precisamos de um plano. O som de portas se abrindo e vozes se elevando cortou o ar. Ana sentiu o estômago revirar. Aquelas vozes estavam mais próximas do que nunca, e o medo de que a verdade fosse descoberta a apertava. O que eles queriam? E, o mais importante, o que sabiam sobre seu pai? A mãe de Ana levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio. Os três se encolheram atrás da árvore, os corações batendo em uníssono, em um ritmo de terror e esperança. Aqueles minutos pareciam horas, e enquanto se concentravam, a curiosidade sobre quem estava por trás daquele carro crescia. Você acha que eles estão atrás de nós? Ana sussurrou, a voz quase inaudível, trêmula. Eu não sei, Lucas respondeu, sua expressão revelando uma mistura de preocupação e determinação. Mas temos que descobrir do que se trata. A última coisa que queremos é ser pegos aqui. Com isso, Ana sentiu uma onda de coragem emergir dentro dela. Emoções conflitantes se misturavam, mas a vontade de proteger sua mãe e buscar a verdade era dominante. A figura de seu pai surgia em sua mente como um farol, e Ana se lembrou de momentos felizes, de risadas compartilhadas e das histórias que ele contava. Como poderia ele estar envolvido em algo tão sombrio? O carro permaneceu ali parado. As vozes se tornaram mais audíveis, e Ana mal conseguia entender as palavras. Ouvia algo sobre caso e investigação, e sentia um frio na barriga. O que isso significava? Precisamos ir para dentro, Lucas decidiu, um brilho de resolução em seus olhos. Se eles estão aqui por causa de seu pai, precisamos saber como definir nosso próximo movimento. Ana balançou a cabeça, sentindo-se cada vez mais encorajada pela presença deles. Eles estavam juntos, e talvez juntos fossem mais fortes do que qualquer um poderia imaginar. Quando contarei a verdade, saberão, Ana disse em voz baixa, quase como um mantra. As palavras saíam de sua boca como uma promessa. Eles se esgueiraram para a porta dos fundos da casa, fazendo o mínimo de barulho possível.
O ar frio da casa antiga os envolveu quando entraram, mas o calor das lembranças a rodeou de maneira desconcertante. Assim que estavam dentro, Ana olhou para Lucas e sua mãe. Para onde vamos agora? Perguntou, a incerteza transparecendo em sua voz. Vamos até o porão, Lucas sugeriu, sua expressão firme. Pode ter algo lá que nos ajude a desvendar isso de uma vez por todas. Caminhando lentamente em direção à porta do porão, Ana sentiu um arrepio. O que poderiam encontrar lá embaixo? A sensação de uma sombra seguia, como se segredos antigos estivessem prestes a ser expostos. Mas havia uma promessa de libertação no ar, a necessidade urgente de entender e enfrentar o desconhecido. Eles desceram os degraus, um por um, e, à medida que avançavam, Ana não conseguiu evitar pensar sobre a jornada que os trouxera até ali. Um misto de medo e empolgação a envolvia. E se aquilo fosse o início de algo surpreendente? Quando entraram no porão escuro e úmido, o cheiro de mofo e madeira velha tomou conta, mas uma pequena luz do lado direito chamou sua atenção. Então, uma caixa velha, empoeirada e com cadeado surrado, apareceu. Isso pode ser a chave para tudo. Lucas exclamou. Mas, antes que pudessem se aproximar, um barulho estrondoso ecoou do andar de cima, e uma voz familiar fez o coração de Ana congelar. Ana, você está aqui? O que estava acontecendo? A verdade estava mais perto do que nunca, mas o que aquela voz significava para eles? O coração de Ana disparou como se um tambor estivesse sendo batido com força em seu peito. A voz que ecoou pelo corredor não poderia ser de ninguém além de sua mãe, mas o jeito quase desesperado com que a chamava fazia seu estômago se revirar. A sensação de serem descobertos a envolvia como uma névoa densa, sufocante. A gente precisa se esconder, Lucas disse, puxando-a para trás, em direção ao canto mais escuro do porão. Mas Ana hesitou. Não queria se esconder, não dessa vez. Seu pai merecia que ela lutasse, que buscasse a verdade. A gente não pode sair agora. Ana murmurou. Precisamos saber quem está lá em cima e por quê. Lucas lançou um olhar preocupado para sua mãe, que parecia tão insegura quanto Ana se sentia resoluta. Elas não podiam sair assim, sem um plano, sem entender o que estava acontecendo. Você não entende, Ana. Se eles encontrarem a gente aqui, Lucas a interrompeu, mas a expressão determinada de Ana o fez calar. Eu sei o que estou fazendo, ela retrucou. Meu pai, eu tenho que saber a verdade. Com um movimento rápido, ela se afastou do esconderijo e se aproximou da escada. A luz da sala de cima filtrava-se pelo degrau, fazendo com que os olhos de Ana se ajustassem lentamente à luz. O barulho de passos se aproximando fez sua respiração pesar. Aquela voz era familiar, mas também trazia consigo um medo profundo, algo que ela não conseguia nomear. Quem está lá? A voz de sua mãe agora tinha um tom de desespero, como se estivesse tentando lembrar de algo importante, algo que já havia sido esquecido. Ana apenas balançou a cabeça e olhou para Lucas, que parecia prestes a protestar, mas ele suspirou, resignado. Então vamos descobrir. Eles subiram devagar, um degrau de cada vez, a tensão carregando cada movimento. Ana sentiu sua mão tremer, mas ao mesmo tempo uma força desconhecida a empurrava para frente. O medo não conseguiria detê-la. Ao chegarem ao último degrau, Ana se espremeu contra a parede e espiou para fora. O que viu a fez sentir um nó na garganta. Na sala estabanada, uma mulher nervosa discutia com sua mãe. O rosto dela era familiar, mas destituído da gentileza que um dia havia conhecido. Era Clara, a irmã do pai de Ana. Você não entende, Maria. Clara exclamou. Isso é sério. Eles não vão parar até descobrir a verdade sobre ele. A mãe de Ana estava em choque, enquanto Ana sentia as peças começarem a se encaixar, como um quebra-cabeça doloroso de recordações. O que sua tia sabia sobre seu pai? O que ele havia feito que justificasse aquele medo? Ele não é um criminoso. A mãe de Ana disse, e Ana percebeu que sua voz estava embargada, cheia de emoção. Eu não posso acreditar que você esteja aqui, ameaçando minha família. Ana afastou-se um pouco, procurando entender cada palavra. Se os problemas de seu pai eram mais profundos do que ela imaginava, como isso poderia afetá-la e a sua mãe? O que mais Clara esconderia? A mente de Ana girava com as perguntas. E enquanto ouvia a conversa fervorosa, a caixa que havia encontrado no porão voltou à sua mente. De repente, as respostas que precisavam podiam estar ali, e tudo o que elas precisariam fazer era abrir aquele cadeado. Que mais havia escondido na história da família? Com a determinação pulsando em seu interior, Ana finalmente tomou coragem para falar. Mãe, eu vou descobrir a verdade mesmo que isso signifique enfrentar Clara.
A tensão na sala era palpável. Ana percebeu que cada palavra poderia mudar tudo. E agora, mais do que nunca, ela precisava de coragem. Precisa urgentemente expor os segredos e reconstruir a confiança que parecia se desfazer. Ana. A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade. Mas antes que pudesse responder, um novo barulho ecoou pelo corredor. Uma porta se fechou com estrondo, e uma sombra tomou conta da sala. O perigo parecia mais perto do que nunca. O que aconteceria a seguir? Sua verdade estava prestes a ser exposta, e a luta apenas começava. Ana estava em um caminho sem volta. A tensão no ar era palpável e o coração dela pulsava um ritmo frenético. A determinação de enfrentar Clara, sua tia, era como uma chama ardente que crescerá em seu interior. Ao ouvir a voz de sua mãe ressoando com uma mistura de pavor e amor, Ana percebeu que precisava ser forte, não só por si mesma, mas pela sua família, pela verdade e por tudo que estava em jogo. A porta se fechou como um estalo, a sombra de alguém bloqueando a luz do corredor. Ana segurou a mão de Lucas com força, enquanto seus olhos buscavam a confirmação do que sabia ser necessário fazer. Vamos, não podemos deixar que isso nos impeça, disse ela, a voz firme. A urgência de descobrir a verdade estava se tornando uma necessidade vital. Enfrentar a Clara não vai ser fácil, Lucas advertiu, mas a determinação de Ana era rocha. Eu não posso mais permitir que nossos segredos nos obstruam. O que mais eu posso descobrir? O que mais precisa ser revelado? Ana levantou-se, as palavras de seu Miguel ecoando na sua mente. A dor pode ser uma grande aliada. Era hora de enfrentar a dor e transformar isso em ação. Sem hesitar, Ana passou pela porta e entrou no salão, onde Clara e sua mãe estavam. A conversa estava tensa, e quando Ana entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Clara regalou os olhos como se visse um fantasma, e sua mãe ficou visivelmente abalada ao encontrar Ana diante dela. Ana, o que você está fazendo aqui? A voz da mãe tremia, mas Ana não se deixou abalar. Eu estou aqui para entender a verdade, respondeu Ana, firmando-se. Sobre meu pai, sobre nós e sobre tudo que você escondeu. Suas palavras pairavam pesadamente no ar. Você não sabe o que está dizendo, Clara disse, mas há uma hesitação em seus olhos. Isso é perigoso. Eu não me importo. A verdade não pode ser mais do que a dor que já estou carregando, Ana retrucou. A dor que nós estamos carregando. A sala estava carregada de um silêncio tenso, cada segundo parecia arrastar-se com o peso da expectativa. A expressão do rosto de sua mãe mudará, de uma preocupação sufocante para um reconhecimento de que talvez, apenas talvez, fosse hora de revelar o que fora guardado por tanto tempo. Ana, você precisa entender que seu pai não é quem você pensa que é, a mãe começou, as palavras saindo como se cada uma estivesse ligada a uma corrente pesada. Ele fez escolhas erradas, mas fez isso para nos proteger. Proteger de quê? Ana perguntou, com o coração palpitando. O que ele escondeu que não pode ser revelado? A cada pergunta, a urgência da conversa aumentava. Clara olhou para a mãe, uma conexão silenciosa se formando entre elas. Era um momento véu entre o medo e a coragem. Enganamos você porque pensávamos que íamos proteger você de males maiores, Clara finalmente falou, a voz baixa. Pessoas estão atrás dele por conta de dívidas que ele deixou para trás quando decidiu voltar para a família. Ana sentiu o mundo desabar. Você está dizendo que, as ameaças, as coisas que estamos enfrentando, tudo isso é por causa das escolhas dele? Exatamente, a mãe confirmou, uma lágrima escorregando pelo rosto. Ele fez uma escolha errada para tentar nos manter seguros, mas agora suas decisões estão nos colocando em perigo. E eu não queria que você soubesse disso, não assim. A dor se transformou em raiva, mas Ana também começou a entender o desespero que as levava a esconder verdades. O que mais poderiam ter feito, se não proteger a filha? Mãe, não posso permitir que ele arraste você e a mim para essa vida que desconhecemos, Ana disse. Precisamos enfrentá-lo. Precisamos encontrar uma forma de lidar com isso, juntas. Mas como? Clara questionou. Essas pessoas não brincam. Elas vão fazer o que for preciso para conseguir o que querem. Então, vamos fazer um plano, Ana decidiu, a voz ressoando com uma nova esperança. Vou buscar informações, vou descobrir o que realmente está acontecendo e como podemos proteger a nossa família. E naquele momento, as peças começaram a se mover. As sombras que a pairavam não poderiam mais controlá-la. Dessa vez, Ana não estava mais sozinha. Ela e sua mãe estariam juntas, unindo forças para superar o que ameaçava seu futuro.
Cada passo seria um passo mais perto da proteção. A verdade poderia ser dolorosa, mas era nesse confronto que elas poderiam reencontrar a essência da família que ainda existia. Ana tomou um profundo fôlego e, com uma centelha de coragem, virou-se para Lucas. E você? Você vai nos ajudar? Claro, Lucas respondeu, a determinação bruxuleando em sua voz. Seja o que for, estamos juntos, não importa o que aconteça. O trio, agora unido por um propósito comum, começou a planejar, quase como se os ecos do passado os empurrassem para frente. Nos dias que se seguiram, a busca pela verdade se intensificou. Ana fez investigações, conversou com amigos e aliados, tanto novos como antigos. E, assim que coletou cada pedacinho de informação, a confiança lentamente começou a se reconstruir. Ana percebeu que sempre existira amor abaixo da dor. Cada pecado, cada erro escondido só reforçava o desejo de uma nova chance. Eventualmente, enfrentaram aqueles que ameaçavam sua paz. A verdade lutou com a sombra, e no embate tenso e repleto de emoções, exorcizaram o passado. A família se uniu em torno de algo maior. Não poderiam mudar o que ocorreu, mas poderiam, sim, moldar o futuro juntos. Quando a poeira finalmente assentou, Ana subiu novamente na praça em Campos Verdes, um espaço agora iluminado pela renovação. Ali estavam seu sorriso e sua coragem, misturando-se com suas lembranças felizes. Em seus olhos, uma nova visão, o legado da sua história. E como cada praça e casa que mudava de contorno, Ana renasceu, pronta para novos desafios, novos recomeços. Definitivamente, o amor pode quebrar cadeados, assim como o sol faz com as nuvens. A jornada estava apenas começando, mas o futuro brilhava com possibilidades. Você precisa se inscrever agora para acompanhar as próximas histórias emocionais que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e ajude o canal a crescer. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.